A Águeda está feliz, está sorridente. Eu estou muito sorridente também. O que você ama na sua vida? Eu amo esporte. E ontem o esporte foi campeão da liga. Foi amor à primeira vista. Eu cheguei em Portugal e a primeira coisa que eu pensei foi ir para a universidade para pregar a palavra de Deus. Eu estava junto com a Ana, junto com o Michael, junto com a Maria. E foi nesse dia que eu vi o estádio Alvalade. O estádio do esporte. Lindo, com a cara do Cristiano Ronaldo ali, que foi o clube que revelou. Com as cores verdes e branco, que é a cor do meu time lá no Brasil, amém? Vai Palmeiras! E eu amei Sporting pela primeira vista, amém? O que você ama hoje? Eu preciso confessar algo aqui também, que muitos já sabem. Eu sei que eu gosto de ir pro ginásio e tudo mais, mas eu amo McDonald's. Eu amo McDonald's. Eu amo aquela batata salgada com muito sal, que se você não come de imediato ela fica ruim, ela perde o brilho. Eu amo aquele Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão. Eu amo McDonald's. O que você ama? O que você ama hoje? Na Bíblia você encontra 4 tipos de amor no grego. Na Bíblia. O primeiro amor que você encontra é o amor eros. É o amor erótico. É o amor que o marido tem pela sua esposa e a esposa tem pelo seu marido. Amém, casados? Amém. Amém, casados? Amém. Temos o amor filéu. Que amor filéu é esse? É o amor de amigo. É o amor amizade. É o que um amigo tem por outro amigo. Temos o amor que se chama storge, que é o amor de família. É o amor que cada um tem aqui um pelos outros. Amém? Amém? E por último temos o amor ágape. Amém. Esse é o amor que muitas vezes Jesus diz para que nós tenhamos. É o amor sacrificial. O amor incondicional. Não importa o tanto que a pessoa te machucou. Você ama e continua a amar essa pessoa. É o amor que ama mediante as dificuldades. É o amor que ama mesmo sendo machucado. É o amor que ama mesmo sabendo que aquilo que esse amor ama não o ama de volta. Esse é o amor de Jesus Cristo. Esse é o amor que Jesus tem por você hoje. Não importa se você é um discípulo. Não importa se você não é um discípulo. Não importa se você acredita em Deus ou não. Você pode odiar Deus, você pode odiar o cristianismo, você pode odiar a Bíblia. Jesus ainda te ama. Jesus nos ama incondicionalmente. Deus ama todos. Deus ama o esporte. Deus ama o Benfica. Deus até ama o Porto. Você pode achar difícil, mas Deus ama o Porto também. Ciência não é amor. Intelecto não é amor. Racionalismo não é amor. Eles não vão te amar. A ciência não te ama incondicionalmente. Deus é amor, amém? Amém. Deus é amor. Você não ama a Deus se você não ama amar. Porque Deus é amor. Se hoje você tem que se negar para amar, quer dizer que você não ama amar. Você não ama Deus. Nós fazemos isso, tudo que nós fazemos aqui é porque nós amamos a Deus. Nós viemos aqui hoje no domingo, não porque tal pessoa convidou a gente, não, mas porque a gente ama a Deus. E a gente quer glorificar a Deus. Hoje nós vamos estudar na Bíblia sobre uma igreja que foi implantada em Éfeso. Mas antes de ver o começo dela, em Atos capítulo 19, nós vamos ver o que ela se tornou. Abra a Bíblia lá em Apocalipse 2. Apocalipse, capítulo 2. Pega, irmão. Maluco, cara. Para dar um pouco de contexto aqui, de história, desde o começo da igreja em Pentecoste, em 33 depois de Cristo, os discípulos passaram por muita perseguição depois que Estevão foi apedrejado e morto.
muita perseguição. Milhares de discípulos de cristãos morriam. Satanás tinha tanta vontade de destruir a mensagem do Evangelho que durante décadas os cristãos foram perseguidos por judeus, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano e por muitas outras pessoas. Até o imperador Nero, em 68 depois de Cristo, existe um incêndio em Roma e ele culpa os cristãos de terem causado esse incêndio. Então o que ele faz? Ele toma alguns cristãos, coloca em uma estaca e jogam fogo na estaca. Eles crucificam os cristãos. Eles jogam fogo nos cristãos em praça pública para que eles iluminassem a cidade. Uau. Era isso que estava acontecendo na época com a igreja. E depois de Nero, alguns imperadores vieram, e depois veio Domiciano, em 81 depois de Cristo. E esse Domiciano foi ainda pior. Perseguia ainda mais os cristãos. Todos os discípulos de Jesus tinham morrido brutalmente. Menos um, João. João, ele não tinha morrido como um mártir. Ele não tinha sido morto ainda. E João, ele escreve cartas a igrejas, a 7 igrejas que nós vamos ver em Apocalipse. Imagina você for a última pessoa existente, porque todos os seus outros amigos foram mortos de maneira brutal. Paulo decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, todos morreram. E você é o único ali existente. E João não desistiu. Ele foi perseguido. Ele foi queimado com óleo quente. João. Queimaram ele com óleo quente. Depois pegaram ele e jogaram na ilha de Patmos, onde ele trabalhava forçadamente para o Império Romano na ilha de Patmos. Ele estava isolado na ilha de Patmos. E lá ele tinha um relacionamento tão profundo ainda com Deus, que ele escreve o que nós vamos ler aqui agora. Jesus revela a ele coisas sobre igrejas que existiam na época. Porque ele tinha um grande relacionamento com Deus ainda. E mesmo ele sofrendo tudo isso, ele pensava em outros discípulos. Ele pensava nas igrejas. Vai lá no versículo 1. Vamos lá, Lucas. Ao anjo, esse anjo significa ao líder da igreja em Éfeso. Escreva: essas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço, esse é Jesus Cristo. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja de trabalhadores duros. Eles trabalhavam, eles estavam evangelizando, eles estavam na missão, eles tinham perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Porque tinham falsos profetas na época, que se diziam ser pregadores, se diziam ser cristãos, mas as pessoas de Éfeso, os discípulos de Éfeso, eles sabiam distinguir. Eles tinham discernimento de quem estava lá por Deus e quem estava lá para causar conflito na igreja. Imagina o quão desencorajador é ver todos os seus amigos morrerem como mártires. Você está isolado numa ilha e você pensa sobre outros discípulos. O que te deixa triste hoje? Porque o Benfica não ganhou ontem? Isso te deixa triste? Porque você reclama quando o Benfica não ganha? Você reclama porque alguém falou de uma maneira um pouco rude com você no trabalho e você já fica muito triste? Ou você fica triste porque alguém disse algo que tirou a sua honra e o seu respeito e aí você fica triste? O que te deixa triste? O que você ama hoje? O título da pregação hoje é o amor da sua vida. O amor da sua vida. As situações na vida só podem nos deixar desanimados se nós damos autoridade a elas para nos desanimar. Aí sim nós vamos ficar desanimados. Mas quando nós damos autoridade apenas para a Bíblia, nós sempre estamos felizes. Porque a Bíblia diz muito claro, bem-aventurados os que serão perseguidos. João entendia muito bem esse princípio. E existe um padrão nas cartas de João. O padrão que ele escreve para as igrejas é que primeiro ele dá um encorajamento. Então aqui na igreja de Éfeso ele está encorajando os efésios e depois tem a repreensão. É bom ser repreendido às vezes. Amém? Amém. Vamos ver a repreensão aqui da igreja em Éfeso. Versículo 4.
Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqui esses nicolaítas eram pessoas que falavam falsas doutrinas, era uma seita que tinha dentro do cristianismo. Imagine isso, dentro do cristianismo dos cristãos existiam alguns que faziam coisas e falavam coisas como, por exemplo, eles praticavam imoralidade sexual dentro do cristianismo. E aqui João diz, tome cuidado com essas pessoas que se dizem cristãs. Muitos acreditam que esses nicolaítas vieram de Nicolau, lá em Atos capítulo 6, quando são apontados os 7 líderes. E um desses, Nicolau, muitos acreditam, aí já não sabemos, que foi ele que se desviou e começou uma seita dentro do cristianismo. E aqui Jesus, ele prega contra esses ensinos, contra essa igreja que se dizia cristã. Não tenha medo, irmãos, nós não podemos ter medo de pregar contra as igrejas cristãs. Não podemos ter medo disso. Jesus fazia isso aqui. Paulo fazia isso. Todos faziam isso, pregavam contra as pessoas que se diziam profetas e cristãos. Não tenha medo. A igreja católica, a igreja pentecostal, presbiteriana, os mormons, testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus é Deus, os testemunhas de Jeová. Os adventistas, não tenha medo. Amém? Amém. Como Jesus não teve medo aqui. Ah, mas sabe, quem já ouviu isso? Você está julgando. Você não sabe das intenções do meu coração. Em João 12 diz o quê? A palavra de Deus, ela julga. Não somos nós que julgamos, mas por meio da Bíblia que julga as pessoas. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Amém? Precisamos estar de acordo com o que está escrito aqui. O que nos salva não são só as obras, é Jesus que nos salva. E esse deve ser o amor da nossa vida, é Jesus Cristo. Amém. Mas nós precisamos estar de acordo com a palavra de Jesus Cristo, que é a Bíblia. Amém? Amém. Agora, essa igreja de Éfeso era uma igreja incrível. Tinha boas obras, em meio de tanta perseguição, a Bíblia diz aqui que eles perseveravam. Eles eram pessoas que passavam por perseguição, mas continuavam firmes. Mas qual era o problema aqui da igreja em Éfeso? Qual era o problema? Eles não tinham o primeiro amor. Eles se esqueceram daquilo que um dia salvou eles por meio do batismo. Eles esqueceram do primeiro amor. Existe uma diferença aqui entre igrejas que têm algumas dificuldades, porque toda igreja é disfuncional, a nossa igreja é disfuncional, amém? Sabe por quê? Porque você está nela. Por isso que a nossa igreja é disfuncional, porque eu estou nela, amém? Existe uma diferença disso e uma diferença entre igrejas que pregam falsa doutrina. Essas igrejas nós precisamos nos opor. Mas com igrejas que apenas são disfuncionais e pecam, mas amam a Deus e tentam praticar a Bíblia, essa sim nós ajudamos, amém? De outra maneira, amém? Hoje temos alguém que tomou uma decisão de ser batizado, que é o Brian, que está aqui. O Brian entendeu, e ele vai compartilhar depois aqui, que o que mais importa hoje é o amor que ele tem a Cristo. Amém. Esse é o primeiro amor, Brian, que você tem que ter para o resto da sua vida. O amor que você tem a Cristo. O Brian, ele não só está sendo batizado para ser um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. Não, ele está sendo batizado porque ele ama a Cristo. Amém. Isso é o batismo, é você participar na morte e sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Estou muito feliz com você, Brian. Muito orgulho de você. Amém? Todo casamento, e o Brian vai se casar com Jesus hoje. Todo casamento sempre começa com um período de paixão. Você não consegue se casar se você não estiver apaixonado pela sua esposa. E quando eu casei com a minha esposa, há quase 3 anos, eu estava apaixonado pela ela. Meus olhos estavam brilhando como estrelas. Eu olhava para Ana e eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. Eu não conseguia falar. Eu ficava horas, e eu estou falando sério, eu ficava horas sem pensar em nada, sem fazer nada. Eu ficava horas assim, porque eu estava apaixonado.
E no dia do meu casamento, foi o segundo melhor dia da minha vida. Depois do meu batismo, amém? Foi o segundo melhor dia da minha vida. Eu lembro que eu não conseguia dormir. 48 horas antes do casamento, eu não conseguia dormir. Os irmãos falam, Lucas, dorme? Você pensa, eu não consigo dormir. Eu vou me casar. Eu não consigo. Eu estava apaixonado quando eu casei com a minha esposa. Eu lembro que no dia do meu casamento, eu estava fazendo o bigode, tirando, né? E eu me cortei porque eu estava muito nervoso. E começou a sangrar tudo assim. E aí veio a minha sogra com vodka pra pôr na... Porque minha sogra é russa, né? Eles usam vodka pra curar tudo. Colocou vodka pra fechar o estancamento. Eu tava tão nervoso e aí chegou o dia, chegou a hora do casamento. E se você me perguntar o que eu lembro do casamento, eu lembro de quase nada. Eu não lembro da cara, eu não lembro de quem tava lá. Eu não lembro da cara de ninguém. Eu só lembro da hora que a Ana entrou no altar. Que tocou a música, uma música de bossa nova lá do Brasil. Tocou a música e ela veio caminhando com o pai dela. E eu só lembro desse momento. Eu só lembro desse momento. Eu lembro de quando o pastor falou, e agora você pode beijar a sua esposa. E esse foi o nosso beijo, que a gente não se beijou no namoro, foi o nosso beijo no altar. E aquilo representou muita coisa pra mim. Eu lembro desse dia. E eu estava super apaixonado. Eu lembro que depois do nosso casamento, eu saía para as ruas e eu tirava foto com a Ana em todo lugar. Eu tirava selfie com a Ana na cozinha, eu tirava selfie com a Ana na sala, eu tirava selfie com ela nos restaurantes que a gente ia, todo lugar. E a Ana é uma artista, ela é artista, então ela gosta de fotos. E eu guardava, e eu tenho até hoje pastas que eu fiz para cada mês com ela, de fotos que eu guardei ali, de selfies que eu guardei com ela. E aí deu 1 ano de casamento. E aí eu já tirei muito menos fotos. E aí veio o 2º ano de casamento. E aí a Ana é quem tá me puxando para tirar fotos. E nesses últimos 3 meses, isso é algo que eu digo, eu vi no meu histórico, na minha galeria de fotos, eu não tenho mais fotos com a Ana. Eu tenho fotos dos flyers, das reuniões do corpo. Eu tenho fotos da Olímpia, que é a minha cadela. Eu tenho fotos do Antônio. Mas eu não tenho mais fotos com a Ana. Mas eu tomei uma decisão de me arrepender. Agora, eu sei que nós podemos achar o primeiro amor em muitas coisas. Mas o meu amor ainda antes da minha esposa é Jesus Cristo. Amém. Ele é o meu primeiro amor. Jesus Cristo. Não importa se a minha esposa me ama de volta, ainda que eu sei que ela ama. Não importa se a minha esposa me respeita de volta. Eu vou continuar a amá-la, porque eu amo a Jesus. Amém. Não importa se ninguém vem para o culto hoje. Não importa o que aconteça, eu amo a Jesus Cristo. E é isso que me move todos os dias. Amém. É o meu amor por Jesus Cristo. Você perdeu o seu primeiro amor? Vamos lá, Lucas. Lembre do seu primeiro amor, quando você foi batizado. O dia que você estava feliz, o dia que você estava tão alegre. Eu estive em um estudo bíblico com o Brian antes, ele estava sorrindo o estudo inteiro. Ele não parava de sorrir. Né? Você está disposto a ser perseguido e ser... Sim, eu estou disposto. Por quê? Porque ele ama Jesus Cristo. Amém. Esse é o amor que nós precisamos lembrar. E é por isso que nós fazemos tudo o que fazemos. Você precisa lutar para que a chama do seu amor por Jesus fique acesa. Então vem algumas pessoas e dizem que eu não sinto mais nada pelo meu cônjuge, eu não sinto mais aquela paixão que eu sentia no começo. Mas amor não é sentimento, amor é uma responsabilidade. Amor é uma decisão, amor é um compromisso que você tem. Isso é amor. Muitas vezes nós não vamos sentir algo por Jesus e aí nós vamos fazer. O que nós temos que fazer? O que vamos mostrar a Deus que nós o amamos? Nós temos convicção do que deve ser feito. Sim. Mesmo sem sentir. Mas eu não sinto, eu sinto. Não importa o que você sente. Você tem convicção do que tem que fazer, você faz, e aí sim você se sente bem. Amém. Esse é o amor que nós devemos ter por Jesus Cristo. Não viemos aqui para o culto porque eu estou animado de colocar um terno e uma gravata. Não, eu tenho convicção de que isso é importante. Sim.
E quando eu estou no culto, eu me sinto muito encorajado. Amém. E isso é para tudo na nossa vida. Amém? Amém. Nós não evangelizamos porque sentimos vontade de evangelizar. Meu amigo, se eu evangelizasse porque eu sinto vontade de evangelizar, eu evangelizaria 3 vezes esse ano. Talvez 4. 4 dias. Eu não sinto vontade natural de parar pessoas na rua e evangelizar. Mas eu faço por convicção. Amém. Eu faço porque foi a missão que Jesus passou para os seus discípulos. E quando eu evangelizo, eu fico animado. Fico, caraca, agora vai. Agora esse cara está muito aberto, esse cara... E aí eu fico feliz. Aí eu me sinto bem. Amém. Não espere sentir para fazer as coisas. Faça por convicção. Amém. E se você não tem convicção, eu quero te convidar. Estude a Bíblia. A Bíblia é que nos traz convicção em todas as áreas da nossa vida. Amém. Nós não somos puros porque sentimos ser puros. Sim. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós sentimos vontade de cobiçar, vontade de ser impuro sexual. Muitas vezes é essa vontade que nós sentimos. Mas nós somos puros por convicção. Sim. Por convicção. Nós temos a convicção de que isso é necessário para ser possível. Amém. E aí sim, nós nos sentimos bem. Amém? Sim. Bora, Lucas. Eu estou muito feliz aqui com os homens nessa sala. Vamos. Não, Com as mulheres também. Amém? Amém. Mas especialmente com os homens. Os homens têm se mantido puro. Todos. Bora, irmão. Todos. Eu estou muito feliz com os homens aqui. Amém? Por que os homens têm se mantido puro? Porque eles acreditam, nós acreditamos na pureza. Amém. Amém? Na pureza. E talvez a Ana possa falar também das mulheres, é que eu não conheço muito. Amém? A Ana possa falar também. Você tem sido guiado pelo Espírito ou pelos seus sentimentos? Às vezes é difícil de entender, Sim. mas você tem guiado pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com a palavra de Deus, ou pelo que você sente? Em qual parte da sua vida tem faltado o amor de Jesus? Talvez na pureza, talvez na contribuição, talvez no evangelismo. Onde na sua vida hoje tem faltado esse primeiro amor Vamos, Lucas. de Jesus Cristo? Vamos, Lucas. Primeiro ponto e último ponto. Apenas uma coisa te falta: Jesus. Nada mais. Às vezes a gente acha que muitas coisas estão faltando na nossa vida, dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria outra. Se eu tivesse mais tal coisa. Não, uma coisa falta apenas: Jesus. Jesus Cristo. E às vezes eu tenho amado mais o reino do que a Deus. Esse é o meu pecado. Às vezes eu tenho amado mais o reino do que o rei. Às vezes eu tenho amado mais a igreja e fazer os programas e fazer a lista e fazer o time tree, não sei o que e tudo mais do que o meu primeiro amor por Jesus Cristo. Às vezes, quando eu vou orar de manhã, eu começo a orar e eu começo a pensar já em outras coisas, no que eu tenho que falar para o Antônio, no que eu tenho que falar para o Murilo, no que eu tenho que escrever, e aí eu pisco o olho e já estou no WhatsApp, ali, no WhatsApp. Por quê? Porque esse tem sido, infelizmente, hoje o meu primeiro amor. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor, que é Jesus Cristo. Amém. Que é Jesus Cristo, amém? Amém. Olha lá em Atos capítulo 19. Vamos. Vamos entender melhor o que levou a igreja de Éfeso a esse nível. Prega, mano. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? Sim. Correto? Sim. Ok. Atos capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Por que Paulo pergunta que batismo então? Porque você recebe o Espírito Santo no momento do batismo. Sim. Né? Então, que batismo vocês receberam se vocês não receberam o Espírito Santo? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Paulo entende que essas pessoas só tinham recebido o batismo de João Batista. E eles tinham que ser batizados de novo. Por quê? O que faltava para eles? Jesus. Faltava o batismo de Jesus. O batismo pelo qual Jesus teve que passar naquela cruz. É o mesmo batismo que depois em Romanos 6:1 diz que nós somos batizados por causa de Jesus Cristo. E é isso aqui que os efésios precisavam passar. Os gregos, que eram Éfeso, ficava na Grécia, precisavam passar. Isso já aconteceu com você?
De você ter que ser batizado, você foi batizado de maneira errada, depois tem que ser batizado de maneira certa. Aconteceu com muitas pessoas aqui, né? Aconteceu aqui na Bíblia também, eu quero te encorajar. Isso acontecia na Bíblia também. Então foi batizado, e aí teve que ser batizado de maneira certa. Amém? Depois do versículo 4. Muito bom, Lucas. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Se você for na sua Bíblia, talvez tenha uma letrinha na sua Bíblia, nas línguas. Aqui tem uma letrinha na minha, tá? Um D. E aqui você vai ver depois, ou em outros idiomas. Não é que eles foram receber o Espírito Santo e começaram a... Não foi isso! Não foi isso. Pessoas interpretam errado a Bíblia. Aqui, do grego, língua significa idiomas. Exatamente. Porque em Atos 2, no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, eles eram de todas as nações, eles falavam em idiomas diferentes. Amém? Amém. Eita, até me perdi aqui. Versículo 6. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Ué, mas o Espírito Santo, ele não é recebido no momento do batismo? Por que aqui então eles recebem o Espírito Santo? Sim, mas aí nós precisamos entender a vinda do reino de Deus. O reino de Deus, ele vem para os judeus em Atos 2. E o Espírito Santo, ele vem antes. O Espírito Santo, ele desce antes do batismo. O reino de Deus depois vem para os samaritanos em Atos 8, que tem aquele Simão Mago. E depois o reino de Deus vem para os gentios em Atos capítulo 19. Sim. E aí sim o Espírito Santo vem, eles são batizados em momentos diferentes. Mas o que nós seguimos como ordem de Pedro no início da igreja em Atos 2? Sejam batizados para o perdão dos pecados e receberão o Espírito Santo. Amém? Amém. É muito importante entendermos a Bíblia de maneira histórica, contextual. Senão nós podemos começar uma falsa doutrina aqui na igreja. Exatamente. Aí vai ter o Murilo começar a falar em línguas ali. Aí precisa ter a doutrina da Bíblia. Amém? Assim, é triste ver outras igrejas que interpretam a Bíblia de maneira chula, sabe? Você tem aquele caso no Brasil, daquele cara que tinha várias esposas. Uau. Porque diz alguma parte na Bíblia, no Antigo Testamento, nação adúltera, né? Vocês não podem ser adúlteros, mas ele interpretou como adultere, como imperativo de adulterar. Ele não viu o acento agudo no U, adúltera, não, ele fala, adultere! E aí ele, nossa, então a gente tem que adulterar. A igreja inteira começou a adulterar. Uau. Acontece? Ah, mas eles estão com o Espírito Santo. Não, a gente precisa estar de acordo com as Escrituras. Amém? De acordo com as Escrituras. E chega até a ser cômico às vezes, né? Do Of the King, the Power, the Best, né? Aquele pastor Mirim que está famoso agora, que agora ele precisa ir para a escola agora também. O governo, não, é sério, o conselho tutelar falou com os pais dele que ele precisa parar de ficar pregando nas igrejas evangélicas, que ele falava em um monte de coisa, e precisa ir para a escola, amém? As pessoas precisam mais para a escola ainda hoje, amém? Em 1 Coríntios 13, a Bíblia diz: quando o perfeito vier, o que é imperfeito cessará. As profecias tudo será. O que é esse perfeito? Esse perfeito é Jesus Cristo quando ele voltar? Não! Perfeito vem do grego teleion. Teleion, ele é usado em pronome neutro. Não, toda vez que Jesus é citado na Bíblia, ele é citado em pronome masculino. Teleion é citado em pronome neutro, não pode estar falando de Jesus aqui. Então do que está falando? Do que mais é perfeito a não ser Jesus e Deus? A palavra de Deus. Amém. Não é quando a Dina chegar. Não é quando eu chegar. Não, é quando a Bíblia fosse compilada, você não mais precisaria de dons. Porque nós temos agora a Bíblia. Amém. E a Bíblia nos mostra o que nós devemos fazer. Ou não? Amém? Amém. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga. E ele falou com liberdade durante 3 meses. Não. Como assim não? Ok. É a mesma Bíblia. Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então, Paulo entendia, ok, eles não estavam quando os judeus receberam o reino em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste. Então, o que nós precisamos fazer? Falar do reino de Deus para eles. E aqui Paulo fala sobre o reino de Deus. E é isso que nós fazemos ao pregar.
Se você hoje prega na conversa bíblica, nos devocionais universitários, a gente prega o que a igreja precisa ouvir, amém? Amém. E não é nós que escolhemos, mas o Espírito Santo que nos usa para fazer isso, amém? E aí o que Paulo está fazendo aqui? Versículo 9 diz: mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. O que é esse caminho? Era um nome usado para se referir à igreja. A igreja no primeiro século tinha vários nomes. Chamava de caminho, chamava de eclésia, de igreja, chamava de discípulos, chamava até de seita, em Atos. Tem pessoas falando contra essa seita. Chamava a igreja dos cristãos de seita. Hoje nós chamamos de Igreja Cristã Internacional de Lisboa, ok? Não quer dizer muita coisa, mas a gente tem um nome assim como eles tinham, ok? Falavam mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Amém. A escola de Tirano era como se fosse uma universidade, hoje, naquela época. Era onde pessoas se reuniam para serem ensinadas. E é onde Paulo vai. É onde nós vamos aqui. Nós vamos para a Universidade de Lisboa, nós vamos para a Lusófona para ensinar. Por quê? Porque lá é onde deveria ser ensinado o cristianismo. Eles ensinam tantas coisas lá. Lá é onde mais deveria ser ensinado o cristianismo. O que é capaz de motivar alguém a pregar numa universidade por 2 anos, diariamente? Era o que Paulo fazia. Por 2 anos, diariamente, apenas Jesus Cristo. Paulo não era pago para fazer isso. Paulo não ganhava status para fazer isso. Paulo era motivado por Jesus Cristo. Você pensa sobre Jesus quando você está na universidade pregando? Eu digo isso porque muitos de nós vamos para a universidade aqui fazer estudos bíblicos. Você pensa sobre Jesus ou é algo robótico? É algo automático? Olha, a pessoa tem uma cruz aqui, então eu vou falar com ela. Não. Você quer pregar sobre Jesus Cristo. Você quer ajudar as pessoas a conhecerem sobre Jesus Cristo. A Universidade de Lisboa falta ensinar sobre Jesus. Do que adianta você se formar engenheiro e se suicidar depois? Do que adianta você se formar um político e vai ser corrupto depois? Do que adianta você se formar um médico que é narcisista? Um advogado que mente? O que mais precisa ser ensinado é o cristianismo. Amém. E eu fiz universidade. Eu me formei, assim como o Murilo e outras pessoas aqui. Mas essa é a minha convicção. O que mais precisamos pregar na universidade é o cristianismo, amém? Amém. É ajudar os estudantes a amarem a Deus. Amém. Vamos, Lucas. O problema não está por fora, mas o problema está no nosso coração. O problema não é que a gente precisa de mais médicos, que a gente precisa de mais, voluntários. Não, o problema é que a gente precisa de mais discípulos. Amém. Nós precisamos de pessoas que amam a Deus. Vamos, Lucas. Pessoas que têm um coração de amar a Deus. Tem um psicólogo que eu gosto muito, o nome dele é Jordan Peterson. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Jordan Peterson. Ele é incrível. Ele vai fazer uma palestra aqui em Portugal, só que se não me engano está 80 euros para ele, então eu não vou. Mas ele prega valores cristãos, ele cita a Bíblia, ele fala o quão a sociedade está moralmente caída. Que se toda a sociedade adotasse os princípios cristãos, nós seríamos uma outra sociedade, muito melhor. Mas ele não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ou seja, ele falta Jesus. Tem um outro gajo que eu gosto também de escutar muito, é o Ben Shapiro. Quem conhece o Ben Shapiro? Não, todo mundo conhece. Ele é muito bom, eu gosto dele. Né? Ele fala coisas interessantes, né? Mas ele é judeu. Ele não acredita em Jesus Cristo também. Ainda dele falar bem dos valores cristãos. Ainda que você tenha uma moral boa, o que te falta talvez seja Jesus Cristo. Seja esse amor por Jesus Cristo. O que seria do mundo se todos nós agíssemos como Jesus? Se você pudesse tirar só um pecado da humanidade, tira apenas, imoralidade sexual. Só uma coisinha, de vários. O mundo já seria outra coisa. Seria outra coisa. Você não ia ver homens que fazem filho em alguém, depois foge. A criança nasce sem pai, nasce com pai ausente. A criança, muitas vezes, principalmente no Brasil, vai para o crime, porque não tem uma estrutura. E aí, do crime, acontece homicídio. Se só tirasse a imoralidade sexual, o mundo já seria diferente. Mas e se a gente tirasse o orgulho, o narcisismo, o egoísmo? Como a sociedade seria diferente? Porque o problema está no coração.
O problema está no coração das pessoas. O problema não é político, o problema não é socioeconômico, o problema é o coração do homem. Olha no versículo 13. Vamos lá, Lucas. Muito bom, irmão. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são vocês? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. O Danilo gosta da escritura, né? Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor, esse chegou a 50.000 dracma. E um dracma era equivalente a um dia de trabalho braçal. Então 50.000 dias de trabalho, imagina isso. E eles queimaram tudo isso, todos esses livros. Versículo 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Aqui nós temos 7 filhos de Seva, que era um judeu, eles eram judeus. E eles estavam usando o nome de Jesus Cristo para expulsar os demônios. E aí os demônios falam: olha, eu conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. E aí os demônios vão lá e atacam os 7 filhos de Seva e espancam os 7 filhos de Seva. Olha que bizarro isso. Mais de 100 pastores evangélicos já morreram por serem picados por serpentes incultos. O Michael ele tinha me falado isso, que ele já viu um pastor ser picado por serpente, porque a Bíblia diz: vocês serão picados por serpentes e não morrerão, né? Mas isso, naquela época, antes da Bíblia ser compilada, isso não existe mais. E houve pastores, mais de 100, que a história, que o registro relata, que foram picados por serpentes e morreram. E morreram. Porque brincam em querer interpretar a Bíblia de acordo com a própria interpretação. A Bíblia não precisa ser interpretada por você. A Bíblia se auto-interpreta. Mas o que eu acho? Não importa o que você acha, o que eu sinto, não importa o que você sente. O que importa é obedecermos e sermos humildes com a palavra de Deus. Amém? Com a palavra de Deus. E no versículo 20 a Bíblia diz que a palavra do Senhor se difundia. Por quê? Porque as pessoas se arrependiam. Eles queimaram todos aqueles livros e eles se arrependiam. Você pode tomar a decisão hoje de se entregar e se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Amém. E fazer com que o Evangelho se difunda cada vez mais. E é isso que o Brian está fazendo hoje. Amém. Quem será o próximo no domingo que vem? Que vai se arrepender, que vai ser humilde e vai ser o mais novo discípulo aqui na igreja. Amém. Versículo 23. Vamos lá, Lucas. Vamos terminar aqui. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa da igreja. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, que era a deusa da caça dos gregos, foi uma deusa tão forte que os romanos depois incorporaram ela também, e que dava muito lucro aos artífices. Reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Ou seja, os gregos ali, os gentios, quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Os gentios, e parte dos gentios eram os gregos, tinha um cara que fazia esculturas da deusa Ártemis, né? Fazia esculturas dela. Ele começou a ver Paulo pregar e as pessoas, nossa, agora a minha profissão acabou, porque as pessoas vão deixar de adorar os ídolos para adorar esse Deus, que não dá nem para fazer escultura desse Deus, porque eu nem sei como ele é. Versículo 27. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a nossa própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Será que a preocupação dos efésios
era que a deusa Ártemis fosse destituída de sua majestade divina, ou eles estavam preocupados em perder o dinheiro deles? Esse é o primeiro motivo que diz na Bíblia. A gente vai perder o nosso dinheiro, o que a gente está fazendo, meu Deus. E aí depois eles dão uma desculpa espiritual para justificar eles não serem espirituais. Eles estavam tendo já uma razão espiritual para fazer o que não era espiritual, que era vender miniaturas de deuses. Você já se encontrou nessa situação? De fazer algo que, mas é espiritual, para justificar a sua falta de espiritualidade? Eu fiz isso algumas vezes já. Eu lembro como jovem discípulo, tinha acabado de ser batizado, e eu falei, não, eu preciso evangelizar todos os meus amigos. Eu preciso convidá-los e eu preciso ser radical. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a festa onde eles estão. Eu vou ouvir um pouco, porque eu vou tentar ganhá-los, né? Eu vou beber um pouquinho com eles, vou escutar, porque eu preciso ganhá-los. E aí depois eu vou compartilhar minha fé. Ou seja, eu estou dando uma desculpa para ser espiritual para, na verdade, não ser espiritual. E foi terrível esse dia, eu nem vou contar muito aqui. Pare de dar razões espirituais para não ser espiritual. Seja humilde. Às vezes eu faço isso também ainda hoje. Às vezes eu chego mais tarde na universidade para compartilhar minha fé, porque eu precisava ter um tempo com Deus de 4 horas. Na verdade é preguiça minha, de não estar na universidade cedo para pregar a palavra, né? Nós engrandecemos o nome de Jesus quando somos honestos com nós mesmos. Depois nós vemos que todo aquele sentimento de revolta aqui deles, porque se você for ver, eles se revoltam, eles fazem um tumulto muito grande, eles não querem perder o emprego deles, e aí depois no versículo 35 diz que um escrivão da cidade tem que acalmar a multidão e diz para os efésios ficarem calmos, porque o que esse Paulo está fazendo? Ele está apenas pregando a palavra, ele está apenas falando palavras, ele não está matando ninguém, não está roubando ninguém. Então, e se nós apresentarmos isso ao procônsul, ele não vai fazer nada contra a gente, né? Contra Paulo. Então, eles ficam mais calmos e aí tudo se dissipa. E no versículo 41, eles encerram aquela assembleia. Em conclusão, irmãos, o amor da nossa vida é Jesus Cristo. Vamos ter esse amor na nossa vida, antes de qualquer coisa que nós façamos. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso amor. Você está disposto a fazer tudo por Ele? A desistir de qualquer coisa, a fazer qualquer coisa, a ir para qualquer lugar por Jesus Cristo? A se arrepender do que você se arrepender, a ser humilde por Jesus, a largar os vícios, a deixar para trás os planos que talvez você já tenha feito, a se tornar uma nova pessoa, como o Brian vai se tornar. Nada nos falta quando nós temos Jesus. Amém. Lembre do seu primeiro amor. Não façamos as coisas porque nós sentimos, mas façamos por convicção. Amém. De que um morreu por todos, para que todos nós hoje possamos viver por Ele, para Deus dar todas as glórias. Amém. Amém.